Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, começo o 27º episódio com a seguinte reflexão. Já parou para pensar o quanto uma imagem ou um símbolo pode mexer com a nossa percepção? A gente se comunica o tempo todo sem precisar falar uma palavra, e muitas das vezes é o designer que fala por nós. Ele é capaz de transformar algo simples em sofisticado, assim como algo complexo em algo acessível. E dessa maneira acaba influenciando não só as nossas escolhas, mas a maneira como uma marca ou como uma empresa se posiciona. Hoje eu estou com uma pessoa para explorar esse tema que manja muito e eu vou fazer algumas perguntinhas aí para a gente desvendar esse universo. Seja muito bem-vinda, Mel Blaut. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço, obrigado por aceitar o convite. E eu queria começar com você se apresentando para a galera de casa te conhecer e saber quem é você. Meu nome é Mel Blaut, sou designer de marcas desde 2019, trabalho exclusivamente com a criação de identidades visuais, que é a essência visual de uma empresa. Então, o logo é importante sim, mas o logo não é a estrelinha da coisa como todo mundo acha. Então, o logo, as tipografias, as cores, o pattern, que é uma estampa, todos os grafismos e demais elementos que vão comunicar a essência da marca para o público-alvo, do jeitinho que a marca quer se expressar. E isso é muito importante, porque muita gente acaba limitando a própria marca a um desenhinho, a uma assinatura, e chama isso de comunicação visual, o que não é. Eu adotei o posicionamento de quebrar a superficialidade, que, em outras palavras, é fugir do óbvio. No meu trabalho, eu acredito muito nessa liberdade artística com propósito para criar coisas mais interessantes. Então, quando a gente acaba encaixando uma marca que tem potencial de ser uma coisa incrível numa caixinha do óbvio, ela fica chata. E isso, consequentemente, deixa o meu trabalho chato também. Então, eu escolhi por esse caminho de quebrar o óbvio. Legal. Eu vou começar te falando como é que eu te conheci. Tá bom. Pra galera de casa, quem tá começando a assistir pela primeira vez aí, toda semana eu me boto numa furada de falar sobre um tema em que eu não entendo nada. Design é uma coisa que, assim, é realmente muito amplo. Eu fui dar uma fuçada no seu perfil e eu vi que, nossa, cara, é muito difícil. E eu te conheci exatamente um dia no Instagram, você falando do logo de Poços. Foi aí que eu entrei no seu perfil. E aí um dia eu postei uma caixinha e a galera começou a me mandar e fizeram alguns comentários que a gente vai falar sobre na nossa conversa aí. Mas o meu primeiro contato com você foi essa avaliação do logo de Poços. Eu achei bem legal, bem interessante. E eu queria começar, antes da gente falar sobre o design, falar sobre você, como era a sua vida, antes de você encontrar esse caminho e saber, pô, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Como que tava a sua cabeça, como que tava a sua vida e você antes dessa fase? História triste. Violinos, por favor. É comum a gente pensar, e eu vou dizer isso com todas as palavras, não é uma mentira, de que quem faz publicidade é porque não tem rumo na vida. E muitas pessoas realmente se enxergam na publicidade quando a gente vê como a publicidade é um campo amplo, quantas coisas a gente tem para trabalhar. Todo mundo que estava lá sem saber o que fazer acaba sim encontrando um rumo. Mas quando eu tinha lá 17 anos, né, tem uma pressão muito grande pra gente sair do ensino médio e já emendar numa faculdade. E eu sempre vi a vida assim, até a adolescência toda, até fazer os 17 anos, como toda uma preparação pro resto da sua vida. E na escola em que eu estudei, os professores faziam questão de deixar isso muito claro. Que todo o caminho que você fez na escola era uma preparação para a sua vida. Então, tudo culminava no Enem. E do Enem, a gente passava para faculdades e tudo mais. E aí, eu esqueci de pagar o Enem. E foi esse momento que eu falei assim, acabou, né? Acabou minha vida. Pronto. E tem até pessoas específicas, né, que chegaram e falaram assim, nossa, você esqueceu o Enem, né? Putz. Coitada. Tipo, já era. Já era. O que você vai fazer agora? E eu lá assim, meu Deus, não sei, Pois bem, não só eu perdi o Enem, já dá pra saber que eu sou meio avoadinha, né? Como também todas as faculdades que eu visitei os campos pra ver tudo direitinho, que tinham os vestibulares à parte, eu também esqueci. Aí a PUC estava com os vestibulares abertos, e como eu sou uma pessoa também, eu não gosto de ficar parada, de deixar o tempo passar. E é difícil, né, quando você tem 17 anos. Agora eu tô com quase 30, a gente percebe que
era besteira pensar essas coisas, mas eu via todo o mundo, né, que eu conhecia, indo pra frente e eu ficando pra trás, porque, eu esqueci de pagar o Enem. Então, meu pai me incentivou bastante, ele sempre achou que publicidade fosse pra mim. E eu não via muito dessa forma, eu realmente não tinha tanta visão do que eu gostaria, e fazia, tá bom, né, vamos lá. E meu pai sempre lá, não, você vai adorar. Eu falei, tá bom, então vamos. E eu fui. Entrei, achei que publicidade fosse só fazer propaganda para TV, então não me atraía muito, mas quando logo no primeiro período eu vi, novamente, que é um campo vastíssimo, que eu poderia me encaixar em várias coisas, logo eu já entrei lá em design, e a PUC ela tem um foco muito grande no visual, na criação, no design. Então acabou sendo mais fácil para mim, que já tinha escolhido esse caminho, seguir e me especializar nele. Gostei, eu queria saber mais sobre o curso de publicidade, cara. Eu sempre, quando eu cogitava, vou fazer uma faculdade, todo mundo falava, nossa, você é a cara de PP, você tinha que fazer e tal. Eu achei que você tivesse feito PP. É a cara da PP. Já escutei muito isso. E eu sempre ficava curioso, mas o que é PP, cara? Eu queria saber um pouco mais sobre o curso. Se você poderia falar para quem tem esse interesse em cursar publicidade, por cima, né? Porque faz tempo que você fez, mas mais ou menos como foi pra você cursar PP? Você que é meio ruim de perguntar isso, porque faz tempo, né? Aí você fica assim, pô, não tô aqui pra falar. Não, mas eu é mais pra estimular nisso. quem já estudou, quem tem vontade de estudar e fala, pô, como será que é, né? Eu falo por mim também. Eu me formei faz uns 8 ou 9 anos, então assim, deixa eu resgatar aqui na minha mente como que foi o curso, mas cheguei lá, né, não sabia o que fazer, cheguei, me apaixonei pela publicidade e propaganda, né, esse é o PP, publicidade e propaganda, é bem parecido com o publicidade e marketing, né, que é outro curso. Eu não sei se é só o nome que é diferente, mas vamos deixar isso aqui, né, mas tem várias matérias práticas que quando eu entrei não eram abordadas. Então, é aquela coisa, entraram 70 pessoas no curso, formaram 15. Porque com essas matérias mais teóricas, muita gente desanima. Fala assim, achei que eu ia aqui bater foto, que ia ser fácil, super divertido. E tô estudando filosofia, antropologia, psicologia. Assim, nem tudo na vida são flores, né? A gente tem, assim, as matérias divertidas, como a própria fotografia, ou mexer nos programas de criação, né? Os softwares da Adobe. Tem essa parte de montagem, é tudo muito legal. Tem cinema, que é uma disciplina muito legal também. Nossa, deve ser bem legal também. Tem rádio, acho que você adoraria, que também é muito divertido. Mas tem a parte teórica que eu, sinceramente, eu gosto também. Especificamente, eu sei que não tem nada a ver, mas teve uma disciplina chamada religião. E eu não sou uma pessoa que segue uma religião. Cresci, assim, no espiritismo por conta do meu pai e tudo mais, mas hoje eu não sigo. E quando eu me deparei com essa matéria, que é um tema de que eu gosto muito, eu assim, mas o que esperar de religião? E como uma faculdade de humanas, também é um tema muito humano, que abrange toda essa parte que a gente também aborda em outras matérias, tanto a antropologia, a psicologia, o crescimento da humanidade e advento de outras coisas como a tecnologia. Então, assim, foi bem divertido. Eu admito que, na época, a PUC tem uma biblioteca bem legal. Eu peguei um livro dessa grossura, que era... História dos Orixás, a Bíblia dos Orixás é difícil, é meio complicado falar isso. Mas tinha um nome assim, era um livro gigante dos Orixás. E eram várias histórias, assim. Eu fechava meus olhos e eu via aqueles poemas, histórias passando na minha cabeça como um efeito Tetris, sabe? Mas foi uma matéria realmente muito divertida que eu não esperava nem estudar, nem gostar muito. E descobri que era uma coisa assim, tão legal, mas tão legal que o meu TCC acabou sendo sobre religião. Era a mediatização da religião, sabe? Quando a gente... de madrugada. Eu gostava bastante de ligar a TV 3 da manhã, chegava em casa, às vezes tinha saído, alguma coisa assim, chegava, estava com fome, ia comer alguma coisa, assistindo alguma coisa. E eu acabava vendo Universal, ou algum culto aleatório, coisa assim. Que eu não me interesso em ingressar na religião, mas eu me interesso muito pelo tema. Então, todos esses cultos da noite, assim, da TV, você liga pra assistir alguma coisa, você percebe que eles são mediatizados, ou seja, o pastor, ele não tá lá falando com as pessoas, ele tá falando com a câmera. E as pessoas estão lá, mas pra você que tá na sua casa ver como o culto é frequentado. Então, tem toda essa parte, eles têm um aplicativo também da própria Universal, que acabou sendo meu tema de estudo, né? E era muito interessante, porque nos aplicativos tinha...
a parte de músicas que eles cantavam. Tinha uma caixinha lá pra você tirar a sorte do dia. Não era uma sorte, é um versículo do dia, eu não me lembro muito mais. Tinha um blog, o blog do pastor, eu adorava esse blog. Era um show, assim, de muitos temas que eu não tenho muita afinidade, sabe? Por exemplo, machismo? Eu posso falar isso aqui, assim, Nossa, esse blog era engraçado, sabe? Chegava num ponto que, assim, não dava mais para chorar, apenas rir. Mas foi um tema muito divertido e eu acabei montando esse TCC justamente por conta dessa matéria. Então a gente pensa em publicidade, talvez você pense, outras pessoas que estão em casa também, como só puramente a propaganda. Inclusive a propaganda é um termo que ele é mais voltado para política. Então é por isso que tem 2 nomes, publicidade e propaganda. Então a publicidade que a gente pensa, é só convencer as pessoas a comprarem coisas, geralmente é. Mas tem a outra parte também, a ideológica, que não é sempre política, puramente. Porque propaganda tem uma conotação que ficou meio ruim, né? É uma forma de comunicação também, né? É uma forma de comunicação também. Mas tem essa abrangência no curso que é muito interessante. Então eu sempre recomendo. Quando as pessoas falam assim, tô pensando em fazer publicidade. Entra. Entra que em algum lugar você vai se encontrar. Da hora. Aí, beleza, você fez a facu. E aí, em que momento teve alguma experiência, alguma coisa que aconteceu que você falou assim, cara, esse é o caminho, eu quero saber em que momento você teve essa faísca. Todo mundo que vem aqui que fala, pô, encontrei o que eu quero fazer, isso aqui. Teve essa faísca ou alguma experiência, alguma coisa que aconteceu que falou, pô, isso aqui foi o momento em que eu entendi que era isso que eu queria. Você passou por isso? Quando eu tava na faculdade, eu já fui ficando muito bem encaminhada, por assim dizer. Então eu fiz uns 2, 3 estágios lá dentro. Comecei com aula de cinema, que também foi uma coisa aleatória, vou dizer assim, mas uma experiência muito divertida. E dentro da PUC tem a Helvética, que é uma agência experimental. Então lá dentro são 5 vagas, 2 para direção de arte, 2 para roteiro, 1 atendimento. Então a gente começa a entender como que funciona o dia a dia de uma agência. Na época que eu tava lá, 10 anos atrás, né, não tinham muitas demandas pra gente fazer. Então eram mais demandas internas da faculdade. O curso de psicologia tem um trabalho especial que precisa de um logo especial. Chega pra gente. O curso de comunicação vai ter a semana da comunicação. Alguém tem que fazer os horários e alguns posts. Tá bom, chega pra gente. Então, apesar de ser um dia a dia mais quietinho, vou colocar assim, que não reflete tanto a correria de uma agência real, dá essa experiência pra gente. E eu tive uma professora, tinha a orientação dos professores, né, na Helvética, que ela falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que é quando o professor está lá, com papel de professor, dando aula para aquela turma toda, para a classe, ele não sabe quem faz o quê. Então, às vezes, você tem uma habilidade muito boa com o som, ou com a criação, com alguma coisa específica, por exemplo, identidade visual, mas o professor não sabe, porque lá todo mundo é igual e os trabalhos acabam sendo em grupos, então é o nome do grupo e não daquela pessoa que fez essa parte aqui. Mas na Helvética é diferente, a gente consegue explorar essas habilidades individuais e os professores também enxergam a gente como indivíduos com essas habilidades. Então, saindo da Helvética, eu já fui indicada por próprios professores para uma outra agência, então foi um caminho assim, sabe? Estágio do cinema, Helvética, agência, tava tudo meio ligado. Quando eu me formei, eu me efetivei nessa agência e tava bem... Aí sim, eu pude ter a experiência real de clientes, né? Então você saiu... Desculpa a pergunta. Quantos anos são o curso? O curso são 4 anos. 4 anos. Então você saiu do curso já ingressada, você já saiu empregada. No curso, nos meus últimos períodos, eu já fazia freela, né? Que é como a gente chama esses trabalhinhos soltos, para essa agência. E assim que eu saí, que eu tinha mais tempo para me dedicar à agência, a gente ficou à distância um pouquinho. Hoje o home office, né? Mas na época esse termo não era tão conhecido. E depois eles montaram uma agência mesmo, física, muito legal, muito bonitinha. Bem no centro, assim, no Manhattan. E eu fui lá e, nossa, eu adorei viver essa vida de agência. Para mim, eu estava feita. O meu papel era apenas a criação de posts em redes sociais. Então, existe sim algumas agências que o seu papel é o faz tudo. Então, você tem que escolher o conteúdo, você tem que pensar no roteiro, você tem que escrever como que vai ser a arte, tem que fazer essa arte de fato, tem que postar essa arte, tem que responder os comentários, fazer o gerenciamento da página. No meu caso, não. Era tudo muito bem dividido e eu só fazia a criação de posts. Isso me ajudou muito porque tinha alguns clientes específicos, por exemplo...
uma conveniência de posto de gasolina que sempre pedia arte de bebida. Aí eu falei assim, nossa, como eu posso deixar isso interessante? E o cara, ele não se importava com o que eu colocasse naquela arte. Se tivesse problema de direitos autorais, ele pagava. Era esse nível. Então eu tive uma liberdade criativa muito grande. Eu já coloquei cerveja na mão do Darth Vader, do Luke Skywalker, já coloquei as cervejinhas enterradas na areia do Egito, todas com um chapeuzinho assim de Anubis, sabe? Uma graça. Já coloquei no fundo do mar, em Atlantis, com os tubarões passando, já coloquei em bar cowboy. Então era muito divertido, porque eu chegava no dia desse cliente pensando assim, que loucura eu vou fazer hoje? Aonde eu vou enfiar essas cervejinhas que vai ficar muito legal? E realmente me ajudou muito nas minhas skills de Photoshop, né? Não era tão boa com montagem na época, e eu conseguia, assim, trabalhar a iluminação, as sombras, a cor, de uma maneira que se eu fosse pegar sozinha na minha casa não seria tão bom. Mas, enfim, achei que esse era o caminho da minha vida. Fazer posts para redes sociais porque era divertido, porque eu fazia. Até que eu comecei a receber anúncio de um curso de identidade visual. Sabe quando você olha meio torto? Falei assim, eu não preciso disso, eu já tenho, né, o meu caminho. Vou fazer esse curso pra quê? Pois bem, patrocinados, né? Ficou aparecendo pra mim por mais 5 dias. Falei assim, tá bom, vou comprar. E não tinha tanto dinheiro pra investir na época. Meu pai me ajudou, sempre lá o suporte, né? Então, consegui inteirar esse investimento pro curso. E sempre com essa incerteza de, nossa, será que é pra mim? Será que vai dar certo? E acabei realmente me apaixonando. Quando eu tive aquela experiência na Helvética, a agência experimental, já chegaram alguns logos pra mim. E eu, sem processo organizado, sem saber como começar numa criação, sempre disse que nunca trabalharia com logo na minha vida. E olha só onde chegamos, né? Eu descobri nesse curso que eu acabei fazendo que tudo é processo. Então a gente tem aquela coleta de informações aprofundadas, tem o mood board, o painel visual, tem mapa mental para fazer, que é da onde vêm as ideias, tem todo esse processinho até de pesquisa conceitual, que foi o que me ajudou a criar essas marcas diferenciadas. Foi o que me fez ver que realmente identidade visual é um caminho muito divertido para trilhar. E depois do curso, como foi? O que mudou? Você continuou na agência? Qual foi o passo que você deu? Então, eu estava pensando em ser freela, tempo integral. Então eu me demiti da agência em que eu trabalhava. Falei assim, vamos explorar, vamos pegar meus trabalhos. Não deu muito certo. Eu descobri que quando a gente é freela, a gente também depende de nós mesmos para pegar os clientes, né? E eu estava tendo muita dificuldade nisso. Fiz o curso nessa mesma época, então até peguei, assim, um professor que veio até mim e falou assim, faz meu logo. Eu falei assim, opa, faço sim. E fiz, então foi esse caminho que era bem baixo, vou colocar dessa forma. É que tipo, vai entramar uns gato pingado, assim, né? Não tem não é uma coisa tão sólida, né? E mesmo quando chegava algumas pessoas, eu falava assim, R$100 pra fazer o logo? Fulano ali tá cobrando 15? Aí eu falava assim, será que eu cobro 15 então? Ou será que eu mantenho o que eu falei? Então, era esse caminho, sabe? Eu lembro que eu encontrei no meu HD o meu 2019 profissional. E eu fiz um total de R$900 no ano inteiro, como freela. Então, assim, me demiti da agência, em que o meu salário mensal era mais ou menos isso, também não era muito não, mas para fazer isso em um ano todo, porque o meu caminho começou a ser muito difícil nessa captação de clientes, em da onde que eles vão chegar, como é que eu crio para essas pessoas, nossa, mas chegou e eu não consegui fechar, então o que acontece? Nessa mesma época, eu tive a brilhante ideia de vamos pra França. Assim, pra França? Pra França! Sempre foi meu sonho. Sempre foi meu sonho pra França. Tu parles bien français? Peut-être un peu. Je parle un peu de français. Mas o Thiago me ajudou bastante. Thiago, meu marido, me ajudou muito nesse sonho de ir pra França. Então a gente foi lá, arranjou uma professora de francês, pegamos firme, estudamos, assim, deu pra pegar bem o francês, sabe? O que? Uns 6 meses? O que eu acho que é um tempo bem bom pra estudar uma língua. Mas como que a gente vai pra França se eu ganho R$900 por ano? Por ano, sabe? É uma boa questão. É bem difícil, né? E assim, já que eu estou pegando avião, eu morro de medo de avião, eu não quero passar uma semana na França. Eu descobri que o visto para turista era 3 meses, então vamos passar 3 meses na França. Nessa mesma época, um outro professor, aí a importância da gente se tornar indivíduos para professores, né? Eles se lembram da gente, acabou me indicando para um emprego na cidade. Então, não era uma agência, era uma loja de sapato, mas eles tinham uma parte de marketing definida e ele falou assim, ó, o cara tá precisando de alguém, você quer ir? E eu pensei, não quero ir.
Não quero ir, mas quero ir pra França, então vamos. E a viagem já estava marcada para daqui a uns 4 ou 5 meses, então eu teria pouco tempo para poder fazer essa experiência, né, nessa loja de sapato. Fui lá, fui fazer a entrevista, e na entrevista mesmo eu pensei muito sobre, eu falo que eu vou ficar pouco tempo? Eu não falo tanto assim, mas melhor honestidade, né, então, no fim da entrevista, falei assim, mas tem uma coisa, se eu entrasse aqui, a gente teria um contrato de 3 meses, tem problema? E ele ficou pensando, falou assim, não, acho que não tem problema não, pode entrar. Eu falei assim, perfeito. Então, ganhava mais do que eu ganhava na agência que eu trabalhei, então deu pra juntar mais dinheiros, né? Fiz 3 meses, fomos pra França. Lá na França mesmo chegou um cliente desconhecido, completamente desconhecido. Então, foi um marco pra mim, porque até então eu trabalhava com um colega precisava de alguma coisa. Ou a pessoa ali, que também é minha conhecida, quer presentear a mãe com uma identidade visual. Então eu fazia. Uma amiga minha trocava algumas aulas comigo de dança por uma identidade visual para a marca dela. Nessa troca de aulas de dança, eu já troquei umas 4 identidades visuais, sabe? Então, assim, ela tinha vários segmentos, eu queria presentear o namorado. E aí o namorado gostou da identidade visual, me contratou para fazer uma outra, então meu portfólio foi aumentando. Mas foi na França que esse momento, assim, nossa, à distância, consegui um cliente. Porque a gente tem essa mentalidade também, quando tá na faculdade principalmente, que só vamos conseguir ganhar dinheiro com publicidade se a gente morar nos grandes centros. São Paulo da vida. E eu tinha uma aflição muito grande disso, porque eu não quero ir pra São Paulo. Nasci em São Paulo, então eu posso falar isso. Não quero ir pra São Paulo. Nasci em São Paulo, mas tô aqui faz uns 25 anos, tenho 29, então me considero poçoscalense, né? Mas aí quando eu estava lá e chegou o cliente lá brasileiro, eu falei assim, esse é o caminho, não é mesmo? Trabalhar pela internet e conseguir os clientes de fora, de longe, não precisa ser da minha cidade. Apesar de eu já ter feito serviços para Poços e chegar algumas pessoas, não pego só cliente de Poços, né? Muita gente é de fora, até de outros países. Mas aí quando voltamos, foi a minha decisão de nunca mais eu trabalho para ninguém. Só pra mim. Agora é a hora de pegar firme nesse freela, R$900 por ano não vai dar rolando mais. E hoje eu já escalei esse negócio, né? Vou falar assim. Escalei meu microempreendedorismo de uma forma que eu não dependo mais nem de ficar chorando por clientes, né? Às vezes chega uma pessoa, como eu te falei no começo, que eu tenho esse posicionamento da quebra do superficial. Se a pessoa chega e fala assim, eu tenho uma loja de café. E eu quero um negócio de café, com cara de café que seja aqui, tem essa referência aqui. E a referência, sabe quando você olha e fala assim, meu Deus, esse é o óbvio do óbvio. No ponto em que eu estou, eu posso falar, não quero trabalhar com você, beijos. Claro, eu sempre indico um colega, eu não gosto de deixar a pessoa na mão. Então eu cheguei nesse ponto que eu posso escolher os meus clientes, e isso é muito importante pra mim. É ótimo. Realmente, a ponto de você poder escolher. Vamos falar da parte ruim? Quero saber das dificuldades, quero saber das cabeças que você bateu durante esse caminho. Quais foram as pedras que você encontrou e como é que você lidou com elas? O que você me diria que foi, essa foi a parte mais trash, assim, mais difícil? Putz. Tem casos de quando eu era iniciante que eu trabalhava sem contrato. Então, recebi calote. E a pessoa, eu achei que eu estava fazendo tudo certo. Então foi quando eu já estava me consolidando como freela, falei assim, não, nunca mais trabalho pra ninguém, tenho que fazer minhas coisinhas. E aí chegou essa pessoa e pediu um trabalho, eu falei assim, nossa, que legal. Foi minha primeira cliente de identidade visual, assim, completa, sabe? Não era só um loginho aqui, assim, uma coisa bobinha. Era uma identidade visual completa e eu cobrei R$300. Aí ela falou assim, não, beleza, nossa, gostei muito, não, vamos fazer. Veio pelo Facebook, pra você ver como que faz tempo. E então eu criei tudo, quebrei a cabeça, porque também, assim, eu tinha feito o curso, mas estava tentando implementar esses processos ainda. Então mandei pra ela falei, ai, amei, nossa, muito obrigada, ai, meu Deus. Mandei, e este foi meu grande erro, porque eu devia ter dito, me pague e aí eu te mando. Mas eu mandei, te pago sexta, tá? Falei assim, tá bom, passou sexta. Assim, quem sabe ela tenha esquecido, né? Segunda eu cobro. Cheguei segunda, falei assim, né? Não, te pago sexta. E nunca mais pagou. Passou 50 sextas. Até ela parar de me responder. E foda que não tem nem como tomar de volta, né?
Entendeu? Eu já tinha mandado. Meu Não tem o Deus. que fazer. Eu fui no juizado de pequenas causas. Falei assim, falei que eu ia pegar filme no Freela. A cliente que eu pego de identidade visual não me paga. Aí eu fui lá, consegui uns 2/3 desse dinheiro. E a última eu falei assim, pode ficar. Já tava de saco cheio. Mas depois, assim, depois disso, montei um contrato. Mas cada perrengue que eu já passei virou uma cláusula no meu contrato. Teve uma marca específica. Sei bem. Eu não gosto muito bem de ser terceirizada por agências. Porque eu gosto de escolher meus clientes mesmo, de ver, nossa, esse aqui é muito interessante. E eu também gosto de trabalhar com os clientes que têm paixão pela própria marca. Tem algumas pessoas que chegam e falam assim, tô fazendo isso aqui por fazer. Falo assim, não, mas e a marca, como é que vai ser? Não, é só pra ganhar dinheiro. Com essas pessoas eu não tenho muito interesse em trabalhar, porque qualquer coisinha que eu fizer assim, o óbvio, o simples, vai dar certo. E pelo meu próprio portfólio, eu sei que a gente não pode pensar assim, mas é um pouco difícil, sabe, como criadores, se distanciar dessa pessoa que você é e do trabalho que você cria. Mas por o meu próprio portfólio, eu gostaria de coisas mais interessantes, sabe, não tão assim batido. E aí chegou uma agência que falou assim, tem um cliente aqui, você não quer atender? Assim, pode ser, atenda então. Era um hospital de Andradas. Falei assim, nossa, que diferente, né? Nunca peguei, era uma coisa maior, porque eu costumo trabalhar com microempreendedores. E fui reformular a imagem do hospital. Beleza, criaram um grupo de WhatsApp com, assim, 10 pessoas. 10 é muito, mas umas 7 é totalmente realista. Sendo que era eu, o cliente e a dona da agência. Quem são as outras pessoas? Falei assim, é um lugar grande, deve ser equipe de marketing, né? Era a esposa, a amiga da esposa, a amiga da amiga da esposa. Um monte de gente pra dar palpite. Um monte de gente pra dar palpite, que são pessoas que não deveriam ter voz dentro dessa marca. Quem tem é o dono da marca, que tem a expressão que ele deseja pra marca dele. Quando a gente mexe com identidade visual, eu sempre digo isso, não existe essa de, eu vou pôr uma voltinha aqui porque vai ficar bonito, vou pôr rosa porque é a cor preferida da fulana. Não, a gente tá mexendo com percepção de público. Então, cada pontinho, cada voltinha, cada tom de cor tem que estar muito bem alinhado com o que a marca quer expressar. Como que você vai falar isso para a amiga, da enfermeira, da mulher, do dono da marca? Não dá. A pessoa vai olhar e falar assim, achei meio feio. Sendo que talvez o feio cumpria os requisitos daquela marca. Ou vê e fala assim, nossa, manda uma imagem do Pinterest. E se a gente testasse mais ou menos assim? É muito fora. Então, virou cláusula do meu contrato. Apenas o dono da marca ou a uma pessoa seleta, né? Uma pessoa escolhida da equipe de marketing pode tratar comigo sobre a identidade visual. Tem sócios? Não trabalho com sócios. Mas se for uma marca assim, meu Deus, é muito legal, tem sócios, ok. Mas seria muito bom pegar essa marca, elege um sócio para falar comigo. Então, esse, sim, se colocar um problema, foi um grande problema, porque realmente, quando a pessoa tá de fora e entra nesse processo de marca para julgar esteticamente, a marca vai perdendo a comunicação dela, vai perdendo a essência dela e acaba virando outra coisa. Uma coisa que não funciona. E a gente sempre esquece que a comunicação visual ajuda a vender. Ajuda o público a entender a sua marca. Se você vai julgar uma marca por estética, mudar ela por estética, essa essência se perde. Você vende menos, vende para o público errado. Loucura. Legal. Vamos lá. O cliente te procura, que ele tem um projeto que ele quer fazer, e eu acredito que deve ter muito elemento. Acho que vai ser até difícil. Acho que no comecinho você adiantou um pouco, vamos lá, tipografia, o logo, as cores, enfim, vários elementos. Queria saber o que você prioriza num projeto e quais são esses elementos que você traz, com o que exatamente que você trabalha, porque identidade visual é uma coisa, o logotipo é outra, e o que você pega mais de projeto para você abrir um pouco mais essa parte pra gente? Se for abrir bem essa parte, é importante a gente entender uns conceitos antes. A gente tem o logo, que é uma assinatura visual. A gente tem a identidade visual, que é o conjunto de elementos que compõem a comunicação visual. E a gente tem o branding, que é toda a parte de estratégia de marca. Tanto o comportamento visual, mas o verbal também, as estratégias da marca, as campanhas, tudo que uma marca está dentro desse branding. Então eu trabalho aqui nesse círculo do meio, da identidade visual. É muito comum a pessoa confundir
esses termos. Fala assim, você faz branding? E apesar de eu ter sim uma pós-graduação em branding, não é um trabalho que eu faça. Eu faço a identidade visual, que engloba o logo. Então, quando eu vou priorizar alguma coisa dentro do meu trabalho, é sempre o logo. Apesar de eu ter dito que ele não é a estrelinha da coisa, ainda assim é o que o cliente acaba se importando mais, é o que geralmente mais aparece em, por exemplo, sacola, tag, avatar de rede social, todas essas coisinhas. E eu gosto de criar um desenho diferente para expressar a marca. É claro que a gente não consegue expressar tudo que a marca é em um desenhinho. Por isso que os elementos de apoio são importantes. Eu gosto bastante de contratar artistas para criar ilustrações para mim. Não sou ilustradora, então já me arrisquei. Quando eu preciso de alguma coisa mais simples, mais chapada, aí eu faço. Mas quando eu imagino alguma coisa mais bem trabalhada, mais cheia de cores e tudo mais, eu sempre contrato alguém. Então, a ilustração, ela dá aquele tchan na marca, assim, que não tá nem escrito o quanto ela ajuda. As tipografias também ajudam muito. Tem vários designers, assim, várias pessoas, até clientes mesmo, que não ligam tanto pra tipografia, porque é só uma fonte aqui, escolhe uma fonte qualquer e pronto. Tem muita gente que tem fontes preferidas, que acabam usando em todos os projetos, todos os trabalhos, todos os posts que vão fazer. E isso acaba sendo um equívoco, né? Porque a fonte, quando ela tem a serifa, que são aqueles pezinhos, ou quando ela não é serifada, quando a inclinação dela é um pouquinho pro lado ou se é reta, isso tudo acaba influenciando também a percepção. Então, tudo influencia a percepção. A gente trabalha com o conjunto da coisa. Então, eu gosto bastante de pegar atributos dos meus clientes. Eu sempre peço para eles me contarem 40 palavras que definem a marca deles. Você conseguiria definir 40 palavras para o seu podcast? Acredito que sim. Que bom! Muita gente começa com essa risadinha, porque fala assim, 40, nossa! Mas dá. E começa com algumas palavras assim, meio óbvias, tipo, clean, minimalista, alegre. Mas começa depois, assim, que a gente realmente pega a marca, essas palavras vão ficando cada vez mais complexas, cada vez mais aprofundadas. E é isso que eu preciso pro meu trabalho. Quando eu pego essas 40 palavras, eu distribuo elas em partes específicas da identidade visual. Então, as que têm mais peso, que eu sempre gosto de falar, tem 40 palavras, mas quais são as 5 principais? Essas 5 principais eu coloco pro logo. As secundárias eu vou distribuindo. Algumas vão para tipografia, algumas vão para as cores, algumas vão para ilustração, para os elementos, para o grafismo, para quando tudo trabalhar em conjunto, todas essas 40 palavras expressarem a marca visualmente. É como se você fosse colocar em harmonia todos esses elementos e alinhar todas as comunicações para tudo aquilo que aparece e comunica com a pessoa, tá meio que falando a mesma língua. Basicamente isso. Pô, é bem interessante, hein? Fiquei bem curioso, tô até com medo de você ter dado muita olhada lá no Instagram, porque... Achei lindo. Pô, a gente passa por uma reformulação ultimamente aí, que chegou um momento em que eu falei, nossa, todas as artes, cada arte tava de uma cor, tava cada um apontando para um lado. Queria saber quais são as ferramentas que você usa, que eu acredito que deve ter algumas fundamentais aí, né? Ferramentas e programas que você acredita que são os principais para o seu tipo de trabalho. Eu trabalho com os softwares da Adobe, que é específica para essa parte de criação, para criadores mesmo. Especificamente, eu trabalho com Illustrator e Photoshop. O Illustrator é um programa vetorial. O vetor é uma imagem como se os pixels fossem redondos. Então, ele nunca perde a qualidade. Eu posso criar uma coisa, expandir o tamanho de um prédio, a qualidade vai estar top. Eu posso também reduzir bastante, vai continuar top. E o Photoshop não, ele trabalha com pixels mesmo, quadradinhos. Então, tem que tomar cuidado, porque tem bastante gente que cria um arquivo no Photoshop e na hora de imprimir, acaba dando uma estouradinha nos pixels, a qualidade não fica tão boa assim, justamente porque não levou em consideração a escala da coisa. Então, por dúvidas, o Illustrator é o meu programa preferido, mas eu também gosto muito do Procreate, é um programa de ilustração para iPad. Nosso iPad é meu melhor amigo na criação. Eu adoro organizar toda a marca do cliente no iPad. Nossa, deve ser muito bom pra trabalhar em iPad, hein? Nossa, é muito bom. Antes eu fazia em caderno. Mas caderno acaba, aí ficar comprando os cadernos. Falei assim, nossa, podia... Te entendo. Podia ter um documento apenas infinito, né? Que eu descesse. Então o iPad é ótimo. Organiza tudo lá. Então tem alguns programas para o iPad também. Por exemplo, o Procreate. O Illustrator para iPad, que é um pouco diferente do Illustrator para computador. E eu costumo usar porque eu sou muito ruim em fazer formas orgânicas no mouse. Impossível.
Muito difícil. Tem essa, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, mãe. Pra mim é impossível. Então, sempre que eu preciso mexer com uma marca um pouco mais orgânica, que tenha mais curvas, eu pego a canetinha e vou lá pro Procreate, rascunho as coisas, passo pro Illustrator pro iPad, vetorizo, passo pro computador para fazer os ajustes, né? Para refinar aquilo que eu criei. Então, esses são os meus programas preferidos. Procreate, Adobe, Photoshop, para poder montar as imagens pro cliente, né? É muito diferente quando a gente monta o trabalho assim, aqui está seu logo, essas são as suas cores, essas são as suas tipografias. É muito diferente a gente mostrar isso e mostrar imagens que colocam a marca funcionando no mundo real, para ele perceber como tudo funciona em harmonia. Porque assim como nada funciona separado, também é difícil para o cliente visualizar isso separado. Nossa, esse é o logo, legal. Essas são as cores, beleza, mas como que eu vou usar depois? Tem trabalhos que eu cheguei a refazer de pessoas que já tinham feito com uma agência, passou alguns meses, vieram pra mim e falaram assim, refaz o trabalho. Eu falei assim, mas por quê? Porque alguns trabalhos, assim, eu costumo receber esse documentozinho. Tem o logo, tem algumas bolinhas assim com as cores, tem as tipografias. Mas parece que funciona bem. Por que você quer refazer? É porque eu não consigo usar. Nossa, não é funcional. Não funciona. Eu já peguei muito, principalmente em cores. Que as cores, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a paleta de cores fala muito mais alto que as cores separadas. Então, eu já recebi várias marcas para refazer que tinha as cores bonitinhas, separadinhas, assim, lindas, mas na hora de colocar em prática não dá contraste, não fica muito bom, essa cor não vai com essa, só com essa aqui. Então, eu tenho que refazer de uma forma que tudo funcione melhor. Você tem que pensar no impacto visual que vai ter, né? Porque às vezes você tá fazendo ali, você tá vendo uma coisa só, fechada. Pois bem. Muito legal, você tem que pensar num todo, né, na montagem. Bem interessante. Assim, não é da minha bolha, então eu não manjo muito, não conheço muita galera que faz. Mas você tá aí... Quantos anos você faz isso? No finalzinho de 2019, então 6, talvez? Tá, então assim, você viu o mercado mudar bastante, eu acredito. Como eu te disse, não sei se tem muita gente fazendo isso em Poços. Como é que você vê o mercado? O que você viu que mais mudou? E em você também, o que você mudou mais nesse tempo? Do mercado, tem as duas partes do mercado, vou separar assim também. A nossa consciência enquanto designers e a do cliente enquanto cliente. A do cliente mudou bastante. Antigamente eu recebia muito pedido de logo. Falava assim, é só um logo. É só um logozinho. Não precisa de mais nada, é só um logozinho. Tá. Hoje em dia a pessoa já chega querendo uma identidade visual, pensando até às vezes nas campanhas, nas estratégias. Então essa consciência aumentou bastante, de que o logozinho não é mais suficiente para expressar sua marca. Você precisa sim de uma identidade visual bem trabalhada e futuramente da identidade comportamental, verbal, das estratégias bem trabalhadas também. Por enquanto a gente trabalha no visual, já é um avanço bem grande. E o mercado é bem competitivo. Você abre 2 cafés, um do lado do outro. Um comprou um logozinho e tá lá. E o outro trabalhou numa identidade visual, colocou lá um espaço instagramável, né? É muito mais provável que o outro dê certo, porque ele tem uma preocupação maior com a marca. E agora, da gente, tem essa parte do mercado competitivo também. Falei um pouco mais cedo, né, sobre essa parte de, nossa, eu não preciso me mudar para São Paulo para trabalhar com clientes, de repente eu posso pegar clientes online. Isso é ótimo, mas o online oferece também muito mais competição do que o físico, né? Do que eu estar aqui na cidade e me colocar como designer de Poços de Caldas. Não, no online eu tô competindo com gente do mundo todo. Então, o posicionamento é essencial pra gente poder se destacar. O meu, adotei faz um tempo essa quebra da superficialidade. Hoje em dia eu acho meio brega, eu vou dizer assim. Mas ainda funciona. É uma forma que eu encontrei que ninguém mais usava. Eu já tinha pensado em várias coisas. Eu levo a sua empresa para o próximo nível. Esse nível. O nível, eu pensei muito em nível, sabe? Coloca vários sinônimos aqui. Vamos passar para o próximo patamar. Ou pense melhor na sua empresa. Sei lá, vários sloganzinhos assim. Sim. Até eu chegar nesse fora do óbvio. Assim, mas fora do óbvio e fora da caixinha é praticamente a mesma coisa. Tem alguns termos que a gente tem que tirar do posicionamento, porque eles foram tão usados, ficaram tão batidos que eles não significam mais nada. Saturou, né? Saturou. Por exemplo, um novo conceito em. Nossa. Um novo conceito em. Caiu total, né? Não funciona. A gente lê esse novo conceito e não significa nada. É a mesma coisa que nada.
O fora da caixinha também não significa mais nada. Tem várias dessas palavrinhas que a gente vê que está saturada, pode tirar e pensar em outras coisas mais aprofundadas. E fora do óbvio, muita gente usava. Então, assim, pode ser a quebra da superficialidade, uma forma, assim, bem diferente de falar. E ficou tão marcado que os clientes que chegam até mim, eles falam assim, eu queria uma marca que quebra o superficial. Assim, olha só, esse aí me pesquisou antes. Que bom, né, que chegou por isso. Mas uma forma muito fácil de fazer esse posicionamento, talvez fácil de entender, não tão fácil assim de colocar no papel, é pensando no círculo dourado. Então, temos 3 círculos aqui. O maior círculo e mais superficial é o círculo do o quê? O que você faz? Pô, eu tenho podcast. Ou, no meu caso, eu sou designer. Se eu for colocar um pouquinho mais, assim, fino, sou designer de identidades visuais. Tá. Círculo um pouquinho mais no meio é o círculo do como. Como você faz? Então, tá, eu crio identidades visuais, como? Que quebram o superficial. Tá, aí já tem um posicionamentozinho. E o círculo mais aprofundado é o do porquê. E esse costuma ser um pouquinho difícil de preencher. Por que você faz o que faz? Por que você cria identidades visuais que quebram o superficial? E eu podia falar assim, para ganhar dinheiro. Mas não vale, porque eu escolhi essa profissão, eu escolhi esse caminho, esse posicionamento. Se fosse só para ganhar dinheiro, eu podia estar escolhendo qualquer outra coisa, podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas eu estou aqui criando identidades visuais que quebram o superficial. Então, eu poderia até resgatar um pouquinho do que eu falei no começo, que é sobre a liberdade artística com propósito para criar coisas mais interessantes, mais impactantes, mais aprofundadas, porque é isso que deixa o meu trabalho divertido. E se o meu trabalho não for divertido, pronto, acabou para mim. Perde a graça total. Perde a graça total. Bom, lá no começo eu falei que as pessoas me mandaram algumas coisas no Insta, uma delas foi, cara, eu fiz um workshop com ela, você vai ter que chamar essa menina aí que ela manja muito. Eu queria que você me falasse em relação a esse workshop, como funciona. Eu vi que é bem mais complexo. E aproveitando o gancho de Instagram, essa semana passada, vários dias eu vi você fazendo live. E eu não entendi nada. Eu falei, nossa, é muito difícil, cara. Mas é bem interessante, achei o máximo. Então eu queria que você me contasse sobre o workshop e depois para a gente falar um pouquinho do seu trabalho no Instagram como uma ferramenta. Os workshops, eles são um serviço à parte que eu sou contratada para dar. Então a PUC já me chamou várias vezes para dar uma palestra, um workshop ou alguma semaninha de alguma coisa, e eles têm temas variados. O último que eu dei faz alguns meses e foi justamente identidade visual para podcasts. Que da hora, olha só que cara, loucura. Que legal. Então, onde que foi? Foi na PUC foi mesmo? na PUC mesmo. Legal. Foram alguns dias, acho que 4 dias talvez, pra gente seguir com esse processinho de como criar uma identidade visual para podcast. Foi específico porque podcast era o tema da semana lá. Então foi bem divertido, mas eu também já dei workshop sobre como montar um portfólio, sobre o processo criativo no geral. Eu recebi um convite esses últimos dias para dar um desses workshops lá na UFF, que é a do Rio de Janeiro. Infelizmente não tem como eu ir presencial, mas a gente pode fazer online. Já dei uns 2 ou 3 workshops sobre arquétipos, o uso de arquétipos dentro da identidade visual, que eu vou dar assim, o resumo do resumo. Os arquétipos são imagens que todo mundo tem no nosso inconsciente coletivo e eles são usados para otimizar a visão do público sobre a marca. Então, se uma marca usa o arquétipo do explorador, o público que também se identifica com esse arquétipo vai se enxergar em mim. E eu não preciso me esforçar tanto, nem com tempo, nem com dinheiro, nem com campanhas, para fazer esse cara se enxergar em mim, porque eu usei um arquétipo que ele também se identifica. É isso, em resumo. Mas esse workshop de arquétipos eu já dei várias vezes também. Ele é sempre um tema que rende bem. E às vezes eu dou uns workshops online. Eu tenho um canal de YouTube. Sério? Que da hora. Tem 3 vídeos lá. Os 3 são workshops também. O de arquétipos já tá lá. Deixa o nome pra galera conhecer e procurar. Mel Blaut. Todos os meus arrobas são Mel Blaut. Legal. Mas eu também tenho um workshop lá de Behance, né? Como montar o portfólio. O Behance é um site específico para criadores. Então, todo o designer pode ter uma conta no Behance para mostrar os seus trabalhos e atrair clientes. Todos os meus clientes internacionais vieram pelo Behance.
Então, eu até gosto de falar que foi um australiano que pagou minha pós-graduação. Porque ele me encontrou pelo Behance e a gente já fechou, assim, uns 15 trabalhos juntos. Caramba. Atualmente, estou trabalhando com uma indiana. Também me encontrou pelo Behance. A gente tem essa barreira linguística, tem 8 horas de distância, mas funciona bem. Então, vamos seguindo. E sobre as lives... Isso. O Instagram como ferramenta no geral, né? Eu entrei num momento, é claro que eu peguei o bonde andando, por isso que eu não entendi. Mas eu entrei num momento que você tava desenhando e mostrando, eu achei super legal, porque foi bem didático, assim, bem desenhadinho e detalhado. E você faz direto essas lives? Eu faço direto essas lives. Não tenho data, não tenho hora, não anuncio, eu simplesmente abro. Nossa, eu quero muito começar a fazer live, mas nossa, é muito difícil também. Preciso me organizar, mas é bem legal, porque é uma comunicação direta, né? É uma comunicação direta e é muito divertido. Eu tenho 3 tipos de live. A primeira live é de processos, então sempre que eu pego uma nova marca, quando eu tenho o processo que é mais visual, que é fácil, que é gostoso de ver e acompanhar, eu abro live. Então, mapa mental. Mapa mental é um processo que é bem divertido de ver, de fazer também. Você coloca o nome da marca no meio e puxa associações, sem filtro mesmo. Uma coisa muito importante para os designers é a bagagem cultural. É isso que faz os trabalhos serem mais interessantes. Eu tenho uma bagagem cultural própria, você tem a sua também, Thiago tem a dele, que são diferentes de inúmeras formas, infinitas formas. Podemos ter aqui alguns assuntos em comum, coisas em comum, pensamentos em comum, mas todos os livros que você leu, os filmes que você viu, as viagens que você fez, as experiências, tudo isso acrescenta um pouquinho na sua bagagem cultural. E às vezes, quando a gente vê o tema, ou uma brecha na conversa, ou, no caso, uma associação de mapa mental, essas associações, elas vêm, a bagagem cultural aparece, porque você lembra de uma coisa. Então, eu já fiz uma marca baseada num jogo chamado Age of Mythology. Não sei se você já viu. Ele era do Age of Empires. Lembro. Nossa, eu lembro quando eu era bem novinho. Eu jogava muito quando eu era bem novinha. Era bem legal, inclusive. Era bem divertido. Esse é só a galera dos 30. Nossa, às vezes os efeitos sonoros, quando nasce um aldeão, sabe, pela minha cabeça. Nossa, é fantástico. Mas eu tava criando uma marca que era bem egípcia também, assim, tinha uma pegada bem diferente. E uma das minhas associações acabou sendo o Age of Mythology, que eu jogava muito de Isis, né? Era a deusa lá dos meus aldeõezinhos, era muito divertido. Mas já usei filmes também, e outros jogos. Teve cliente que chegou especificamente pra mim e falou assim: você conhece BioShock? Eu falei assim, claro que eu conheço BioShock, habita meus pesadelos. Não consegui zerar, porque é horrível o jogo. É um jogo de terror, sabe? Você tá no fundo do mar. São as minhas 2 coisas, assim, que mais me aterrorizam, sabe? Ser uma coisa um jogo de terror em primeira pessoa e estar no fundo do mar. Nossa, eu também tenho pavor com o mar. Credo, cara. Não dá. Horrível. Mas ele escolheu o jogo porque tinha uma pegada steampunk. Ele falou, eu quero que esse jogo seja uma referência da minha marca. E deu certo, porque eu já tinha jogado o jogo, já fazia parte da minha bagagem cultural. Então é uma associação que eu nem precisei buscar. Mas voltando um pouco às lives, né? Esse mapa mental é divertido porque a galera me ajuda também nas associações. Todo mundo tem a sua bagagem cultural e de repente fala, esse aqui dá pra ligar com esse. E eu falo, que legal, eu escrevo lá, sabe? Então é bem divertido. Tem esse tipo de live, que são as lives de processo. Quando eu tô criando alguma coisa que faz parte dessa marca que eu já comecei a montar, entra uma live de processo também. Tem a live que eu gosto de chamar de Trabalhe comigo para não procrastinar. Sou uma procrastinadora de carteirinha. Tem algumas coisas que eu demoro pra fazer, eu arrasto pra fazer. Eu só faço se eu abrir live. Falo assim, não, porque aí me obriga a trabalhar, sabe? Então é esse o título da live. E tem as lives noturnas que chamam Night Light Work. Não, como é que é? Late Night Work e fofoquinhas. Então, é uma live assim, essas são as que eu mais gosto, são as mais divertidas. Geralmente eu procrastinei o dia todo, ou eu cheguei animada em casa, abro uma live assim, meia-noite, que vai até 1 da manhã, 1:30 da manhã. E são lives bem mais descontraídas, a gente fala um monte de besteira, eu conto umas fofoquinhas, por exemplo. Teve alguns casos de demissão, sabe, que eu me demiti por saco cheio, vou pôr assim também. Então são histórias que ficam, sabe? Ou de lugares que eu já trabalhei, que eu acho muito engraçado também contar algumas historinhas. E aí o pessoal começa a contar uns perrengues também, coisas que eu falo assim, meu Deus, é difícil até de acreditar. Thiago também participa das Late Night Works fofoquinhas, porque também tem várias histórias. Então são esses 3 tipos de live que eu sempre uso. O Instagram é uma ferramenta muito boa para o meu trabalho.
Sempre digo que você não precisa depender do Instagram para ter clientes. Jamais. E nem para ter o seu valor agregado também, para mostrar valor, aumentar o seu preço, né? O preço de cada trabalho. Eu lembro que aqueles R$900 que eu fiz no ano, né? Hoje isso é uma parcela de o que um cliente me paga. Então, como, né? Trabalhando valor agregado. Mas esse valor agregado não precisa ser no Instagram apenas. Mas no meu caso, o Instagram é sim uma ferramenta muito forte. 90% dos meus clientes chegam pelo Instagram, especificamente pelos Reels. E eu também sempre digo que se você quer que chegue clientes para você pelos Reels, tem que mostrar que o trabalho é difícil. Senão você vai estar atraindo uma pessoa que ou não liga muito pro trabalho, ou que não vai pagar tanto assim. Então, por exemplo, tem alguns tipos de Reels que eu vejo por aí que é um computador, por exemplo, um mel. Tá escrito mel na tela, aí a pessoa clica e a identidade visual tá formada. Muito bonito, muito legal, mas parece que você sentou e criou qualquer coisa em 2 horas. E não é isso. Eu tenho um processo de 40 dias úteis para criar essa marca, para testar coisas, para pesquisar coisas, para entregar para o cliente, para validar tudo. Então, como que eu vou mostrar esses 40 dias em... Ai, gente, foi tão fácil, fiz em 2 horas. Então, o tipo de rios que eu gosto de fazer, sempre ligados ao meu posicionamento, dessa quebra do superficial, e também mostrando que o trabalho é difícil. Adoro colocar processo. O processo vende, ó, e muito. Então, eu mostro desde uns pedacinhos do briefing, que é o questionário inicial, onde eu coleto informações sobre a marca, mostro um pouco do painel visual, mostro um pouco das associações ou das palavras-chave daquela marca, mostro a criação até terminar na apresentação da marca, e isso em 40 segundos. Então, vários clientes que chegam, eles chegam me dizendo a mesma frase, que é: nossa, eu não sabia que era tão complexo criar uma marca. Não sabia que envolvia tantas coisas, eu achava que era só sentar e criar. Gostaria que você tivesse esse cuidado na minha marca. Isso é ótimo para mim. Vem pelo Instagram, apesar de ter outros sites também específicos para designers. Bom, esse é o momento em que a gente entra nas perguntas da minha cabeça, aleatórias, das minhocas que vagam na minha cabeça, e ela começa da seguinte maneira: você se lembra da última vez que você aprendeu alguma coisa ou que você fez alguma coisa pela primeira vez? Eu vou entrar num tema um pouco fora do tema. E esse momento é para isso mesmo. Eu cansei. Adoro meu trabalho. Mas eu cansei dessa vida de, meu Deus, tem que trabalhar. Tudo que eu fiz nos últimos 6 anos, desde que eu falei assim, preciso focar na vida freela, preciso crescer a minha coisa aqui, pegar clientes, tudo foi direcionado a trabalho. Quando começava o ano, eu sou uma pessoa muito promessa de ano novo, adoro uma promessa de ano novo. Ano novo, vida nova, né? Sempre começava assim, não, porque esse ano eu vou fazer isso, 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 tudo voltado para a minha vida profissional. E aí, no finalzinho do ano passado, eu percebi que eu não sou designer de marcas. Eu sou gente. Então, o que mais eu estou fazendo por mim como pessoa? Nada. Porque eu só me foco no trabalho. Apenas. Então, eu me prometi, foi minha promessa de ano novo, fazer pelo menos uma atividade criativa por mês. Pode ser uma coisa assim, pode ser alguma coisa que eu já tenha feito, pode ser uma coisa de preferência que eu nunca tenha mexido na vida. Então, a primeira atividade, eu gosto de começar a promessa de ano novo em dezembro. Eu acho que a gente cumpre melhor. Porque se for deixar para começar só em janeiro, meu Deus. A primeira atividade criativa foi biscoitinhos natalinos. Tiago me ajudou com os biscoitinhos, tanto em criar o biscoito quanto na decoração. E a gente começou assim. Começamos bem, sabe? Os biscoitos ficaram uma delícia. Nossa, eu tenho que dizer isso aqui. Ficou muito gostoso. Aqueles de gengibre, sabe? Nossa. É aqueles de bonequinho assim? É os de bonequinho. Legal. Tinha bonequinho, tinha estrelinha, tinha sininho. E aí, não sei o que foi acontecendo, que o sino, de repente, virou a cara do Coringa. que a árvore de Natal virou um gato reverso. Então, assim, foi uma boa forma de expressar a criatividade. Em janeiro, eu participei de um workshop de vela. Eu nunca acendi uma vela na minha vida. Quer dizer, agora sim, mas antes desse workshop eu nunca tinha me interessado por vela, acendido vela, nem nada assim. E aí eu falei assim, vi um anúncio e falei assim, é isso, vou participar. Fiz uma vela, você pode acreditar nisso? É bem legal, inclusive. Nossa, né? É bem legal. Era um ambiente assim que eu estava... Era completamente noob, né? Eu estava alheia a tudo que estava acontecendo, porque todos os materiais, todos os processos eram completamente novos para mim.
Era eu e mais 4 senhorinhas fazendo curso de vela. E foi muito divertido, assim. Foi realmente... Até hoje, foi em janeiro, até hoje eu penso, nossa, eu quero fazer vela agora. Vou comprar os materiais pra fazer vela. Então a vela que eu fiz tá lá em casa. Acendo ela agora. Sou uma pessoa que acende velas. Já tô até pensando, ela tá acabando de tanto que eu acendo. Tô pensando, nossa, tem que fazer minha próxima vela. O que mais eu fiz? Eu fiz um bolo decorado. Eu casei. Casei faz 7 meses. Então agora eu tô... Quando meus pais vão lá em casa, eu gosto de cozinhar alguma coisa. E eu sempre gostei de fazer doce. E agora estou juntando o útil ao agradável. Eu falei, se você fizesse doces criativos. Então eu vi um bolinho que virou trend no Instagram. Bolinho porcelana. Então era uma calda branca que tinha uma carinha de porcelana e você pintava em cima. Aí eu fiz uma dessas caldinhas, pintei em cima umas folhagens muito difíceis, que tava tremendo assim com um pincel fino. Mas sabe quando você olha e fala assim, ficou bonitinho, causou impacto, atividade criativa. Então outra coisa muito divertida também. Até que você fez bastante coisa, então, pela Não, primeira vez. era pra ser uma por mês. Eu já fiz Legal. umas 6, assim. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Porcelana! Porcelana. Nossa, é bem legal. Não, cerâmica fria. Cerâmica fria. Cerâmica fria, mexemos com cerâmica fria. Nossa, eu achei difícil, hein? Eu tentei fazer um dragão, ele ficou parecendo um pônei. Cara, eu fiz uma lua. Uma lua assim, pra colocar brinco, sabe? Meus brincos não ficarem espalhados por aí. Foi muito tão legal. Difícil. Eu peguei achando que ia ser mal fácil também, mas é bem da hora de fazer. É muito legal a cerâmica. Curti também. Aí tem algumas coisas separadas. Faz 2 semanas direto, já visitei todas as floriculturas de Poços procurando vasos de cerâmica pra eu poder pintar. Impossível. Eu acho uns vasos desse tamanho ou desse tamanho, vou comprar pela internet. Separei coisinhas de miçanga também pra eu dar uma explorada, umas pulseirinhas lindas. Então tem várias atividades que eu tô separando pra fazer. Que me fez falta. Como é que é o nome daquilo? Punch Needle. Que é isso? Não faço ideia. É uma agulhinha especial que você coloca uma lã e perfura uma telinha de tecido e vai formando uns desenhinhos. É como se você estivesse bordando, só que é um bordar muito fácil, porque você só coloca assim, o punch é de soco mesmo, então você soca a agulha assim isso e ela vai formando ponto um desenho. cruz? Não é, Não. É muito mais simples. É uma tela muito fina? Tipo, ou tem uns quadradinhos? Não, é um tecido um pouquinho mais grosso. Ele tem uns Mas acho que eu quadradinhos, sei mas a qual é. trama é mais apertadinha. Que da hora, deve ser bem legal também. Eu curto muito esse tipo de trabalho manual. Foi horrível. Sério? Eu desisti. Foi a única atividade criativa que eu comecei e eu desisti. Falei assim, não vou chegar até o fim. Estou odiando ser iniciante nisso aqui. Estou odiando ter que aprender os materiais, aprender as coisinhas. Comprei, mas a agulha que eu peguei no Mercado Livre, a agulha desse pantineiro era R$200. Caramba, assim, é muito pra eu testar o negócio. Aí eu comprei uma de 30 conto no Mercado Livre, que vinha 3 pontos. Falei assim, pô, o que mais eu quero? Terrível, porque quando eu coloco pra fazer o punch, né, o soco, a agulha entra na parte de madeira que eu seguro. Ai, mas eu sofri com aquilo. Mas assim, foi uma coisa que eu detestei ser iniciante. A vela eu amei ser iniciante. A decoração de bolinho foi muito divertida. Fiz biscoito também, outros biscoitos sem ser os natalinos, que não ficaram tão bons, assim, a calda ficou meio... Mas iniciante. Estou seguindo com essas atividades, está sendo muito divertido. Pintura em taça. É uma das que eu mais gostei. Ah, eu vi uma parada no seu Insta, assim. É uma tinta especial de vidro e também é a coisa mais boba do universo porque não precisa fazer nada. O material é literalmente a tinta de vidro e um pincel. Aí você pinta assim. Você já tentou pintar tela? Já tentei pintar tela. Inclusive eu separei, fui lá na casa das embalagens, né? Que eles têm várias aulas naquela parte de cima. E é no centro, então é mais fácil pra mim. E as aulas têm valores, tipo assim, R$100 o mês por 3 horas toda semana. Sério? Então, eu nem sabia. Sério, é bem legal. Tava pensando em fazer crochê, separei um monte de coisa de crochê, mas eu também via pintura em tela. E é segunda à tarde toda. Segunda é meu dia mais livre, gosto bastante, mas ser a tarde toda me complica um pouquinho porque eu trabalho de casa. Mas tenta no freestyle um dia. Vou tentar. É da hora, eu gosto muito de tela, cara. Deu pra ver que você fez bastante coisa, então, pela primeira vez. Eu tive uma dificuldade de lembrar, cara, o que eu tinha feito. Ó, nossa segunda pergunta. Ô, Thiago, eu posso botar você na roda aqui, cara? Você me autoriza? Vou botar você na pergunta aqui, cara. Geralmente, quando a pessoa é casada, eu sempre gosto de incluir alguma pergunta. Você casou faz 7 meses, mas eu vi que vocês têm mais de 10 anos juntos aí, né? Mais de 10 anos juntos. Tá. É bastante coisa. Bastante. Eu queria saber,
O que foi essencial para que vocês se mantivessem juntos? Ai. Porque 10 anos é muita coisa. Então, assim, o que prendeu vocês de fato? Além do Thiago ser um gostoso? Pode falar isso aqui? Nossa, deixa eu ver. Eu não sei responder essa pergunta. Por motivos de... Ai, me desculpe, eu tive outros namorados. Mas pessoas, né, assim... Eu enjoava das pessoas. E eu sei que algumas pessoas enjoavam de mim também. Então, sabe, quando a gente tem uma relação, mas que dura 3 meses... Acho que é isso, o máximo. Talvez meu máximo tenha sido uns 6 meses com alguém, mas 10 anos é um feito, né? Por 10 anos é bastante coisa. É uma vida. As outras pessoas que eu namorei, ou que eu saí, assim, não tinha aquela coisa, sabe? Parece que ia dando uma esfriada. Thiago nunca esfriou na vida. Era assim, é impossível. Aí eu digo que aí, assim, a gente percebe que o amor é mesmo mágico. Porque a cada dia que passa, eu amo mais o Thiago de uma forma, assim... Você fala assim, não cabe tanto amor dentro de mim. Ai, te amo, linda. Então, fizemos, assim, muitas atividades juntas, muitas coisas juntas. Sonhos realizados juntos, jornadas que traçamos juntos, coisas que aprendemos juntos também. Então, acho que todas essas atividades juntas, essas coisas que um foi apoiando o outro, ajudou para esses 10 anos. Mas se eu fosse colocar assim, como 10 anos, eu diria que nós somos... Eu não gosto de almas gêmeas. Mas, sabe, o ketchup para a batatinha frita? Assim, a gente sempre pode se melhorar, se ajudar, se apoiar. Ai, lindo, te amo. Ah, que da hora. Eu também te amo, fofinho. Da hora, gente. Parabéns, muito foda. Nesses 10 anos, vamos botar 10 anos. Vocês devem ter se perdoado muito, coisas que vocês, normais, de todo tipo de relacionamento. Mas não necessariamente em uma relação. O que pra você não tem perdão? Nossa, que eu acho que não tem perdão? Falta de apoio? Talvez. Apoio no sentido de incentivo? Por exemplo, vamos supor que eu decido iniciar uma loja online. Assim, eu tenho um negócio na cabeça. A gente sempre brinca da ideia de milhões. Que um fala pro outro, assim, do nada, nossa, ideia de milhões. Eu tenho na minha cabeça a crotoneteira. Não é um projeto que eu vou levar em frente, mas eu gosto muito de fazer croton. Sabe aqueles pãezinhos que você taca na frigideira pra pôr em cima de sopa? É um saco cortar aqueles pães, tacar na frigideira, temperar. Então, a crotoneteira é um utensílio que faz assim, ó, e já queima os pães todos. Já faz croton instantâneo, sabe? Vamos supor que eu realmente levasse esse projeto pra frente. E eu estou animada com isso. É uma coisa que eu acredito que vai facilitar a vida de muita gente, ter crotons instantâneos. E o meu parceiro fica do meu lado, a pessoa com quem eu divido a minha vida, fica assim, nossa, mas você tem certeza? Não, é muito boba essa ideia. Não, isso aí nunca vai dar certo. Nossa, você devia desistir. Pra mim, isso é motivo de divórcio. Tipo, você sempre tá com essas ideias, né? Não, sempre tá com essas ideias. Nossa, não para, né? Relaxa um pouco. Não, pra isso, assim, essa falta de apoio que mina a outra pessoa, porque assim, se a pessoa em quem você mais confia, em quem você mais ama, que você compartilha a sua vida, não te apoia, fica falando pra você que o que você tá fazendo é uma perda de tempo, uma besteira que você devia parar, por que você vai continuar? Eu não sei se eu teria força de vontade o suficiente pra continuar acreditando em uma ideia que a pessoa com quem eu compartilho a minha vida não acredita. Às vezes, se eu tiver assim, muito forte, eu falo assim, não, mas isso é muito bom, e a pessoa continuar me minando, pra mim é imperdoável. Uhum. O que você falou agora, é sempre legal que esse momento essa raquete. Você bate, eu lembro de uma coisa. As pessoas em volta de mim, quem tem mais contato, acho que não aguenta mais ouvir essa parada. Mas o que você me falou, eu não sei em que momento da minha vida, quem foi a pessoa que fez essa analogia e que eu levo isso pra minha vida, assim, à risca pra sempre. Uma vez essa pessoa misteriosa falou assim pra mim, existem pessoas na nossa vida que são âncoras e existem pessoas que são balão. A âncora é aquela pessoa que ela vai te segurar no lugar, ela sempre vai te pôr pra baixo, ela sempre vai te limitar, ela vai te prender. E a pessoa balão é aquela pessoa que vai te elevar, que vai te jogar pra cima, que vai te apoiar, que vai te incentivar.
Então, eu não sei em que momento, mas faz muitos anos. Se essa pessoa estiver escutando, eu queria agradecer. Mas isso virou uma régua na minha vida, sabe? Porque a partir daí eu comecei a definir e entender as pessoas que são essa âncora, igual você comentou. Pra mim também é um ponto, assim, que eu prezo bastante por esse incentivo, sabe? As pessoas em volta, quero pessoas que somem, né? Que vão me botar pra frente, pra cima, que me incentivem. E o que você falou me lembrou dessa analogia, cara, e eu gosto bastante e eu falo ela direto pra muitas pessoas porque é uma coisa que eu prezo e acho bem legal. E me lembrou disso. Muito Enfim. bonito. O Thiago é meu super balão. Quando eu falei de ir pra França, era o meu sonho. E pra mim era um sonho infantil. Era uma coisa que nunca ia se realizar. Porque se eu comentasse com os meus pais, era uma coisa, que lindo. Sabe? E, enfim, assim, ninguém me falou assim, nossa, mas o que você vai fazer pra chegar lá? E uma vez eu montei a atividade criativa, né? Só que de muitos e muitos, uns 15 anos, não, 15 não, mas uns 12 anos atrás, eu criei um louvrezinho de EVA e papel, assim, que papel transparente, pra eu colocar dinheiro lá dentro. E juntar meus dinheiros pra eu ir pra França. Não deu certo. Mas criar uma conta no banco deu mais certo, né? Então, assim, pra mim era essa coisa. E quando eu tomei coragem pra compartilhar com o Thiago uma coisa que pra mim era boba, eu falava assim, pô, eu sempre falo pras pessoas, queria muito ir pra França, queria viver na França um tempo. Acabava, sabe? Eu, tipo, nossa, mas é difícil, né? Enfim, quando eu falei pro Thiago, ele falou assim, pô, vamos lá. Não, tem que aprender francês. Não, vamos ver uma professora. Eu falei assim, como assim ver uma professora? Eu faço francês com você. E eu fui, aí realmente, a primeira vez eu falei assim, mas dá? E aí vimos a professora, aprendemos francês, Thiago comprou as passagens de avião, a gente foi pra lá, ficou os 3 meses no Airbnb com uma senhorinha, foi assim, uma experiência muito boa, sabe? E voltei, e hoje eu estou aqui, meu Deus, eu tinha um sonho e eu realizei porque a pessoa que eu mais amo me apoiou e me ajudou a ver o caminho pra fazer isso. E foi. Então assim, pra mim é incrível, sabe? E tem várias outras coisas. Tem planos que eu tenho, por exemplo, vou montar um curso. Vou montar um workshop. Então, sou procrastinadora, penso muito sobre isso, fico pensando. E aí o Thiago vem pra falar assim, nossa, e o curso? Tá montando? Tá fazendo? Ou quando eu falo no workshop que eu tenho ideia de fazer, ele me aponta os problemas que eu não cobri. Fala assim, nossa, é mesmo. E a gente discute sobre isso, assim, vamos a pé pros lugares conversando sobre como poderia melhorar essa parte que a gente pode usar. E é muito bom. E é da hora que isso não é uma relação, isso é uma união. Quando os dois estão se apoiando, se ajudando, é uma construção. E, pô, isso é muito foda, é muito da hora ver isso. Aí os 10 anos juntos. 11 agora. Legal. Bom, continuando as perguntas, eu vou entrar numa aqui. Mel, se você encontrasse o famoso gênio da lâmpada e ele te concedesse, não 3 desejos, 2. Quais seriam hoje? Fome infinita, comida infinita. Que esse cara, né? Deixa eu ver. Nossa, eu gostaria de ser fluente em todas as línguas que existem. E eu gostaria de ter um cartão ilimitado. São esses meus. Não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem nada a ver com a vida profissional, mas se eu pudesse também dizer assim, meu novo sonho. Coisas que eu penso desde criança, conhecer todos os países que eu puder. Mas eu gosto de tentar me comunicar com as pessoas desse lugar. Se eu pudesse, magicamente, poder ter acesso a esses países e também acesso à língua desses países, pronto, pra mim fechou. Continuando as nossas perguntas, tem aqui um cheiro que não seja comida que você gosta muito. Cheiro do Thiago. Cheiro de terra, cheiro de chuva. O cheiro de terra, legal. Você possui um talento inútil? Eu tinha, mas eu perdi. Qual? Eu tinha o poder de mandar uma onda sônica como um morcego. E eu juro pra você, o Thiago pode confirmar. Era uma onda sônica. Era um negócio muito fino. Pô, que nem um morcego. E às vezes eu conseguia falar frases ou palavras nessa onda sônica. E era muito engraçado, porque onde eu tivesse, se eu mandasse essa, alguém sempre fazia assim, sabe? Porque é muito sobre-humano. Aí eu fiquei doente, a minha garganta ficou sem voz e eu perdi esse talento pra sempre. Perdeu essa habilidade. Mas eu toco piano. Piano é da hora também. Eu toco piano e eu tenho a super habilidade de tocar Noite Feliz em todos os instrumentos.
Ou Não é quase possível. todos. Traz a harpa ali que tá no quarto de A harpa. produção. Legal. Pra gente finalizar as perguntas, pra você, qual é a qualidade mais bonita que uma pessoa pode ter? Putz, acho que é a mente aberta. Mente aberta pra qualquer coisa. Se as pessoas tivessem mais mente aberta, acho que o mundo não daria como ele tá, né? Mas a gente se fecha muito no que a gente tem, no que a gente pensa, no que a gente acredita, e fica sem espaço pra ouvir o que a outra pessoa tem, o que a outra pessoa acredita, e como a gente pode dialogar sem competir. Se o que eu acredito é melhor que o que você acredita, é superior, ou como que... Sei lá, como que realmente, no geral, o que eu acredito está certo e o seu está errado. Não tem essa, acho que a gente podia ter mais a mente aberta para simplesmente trocar ideia, entendendo todos os pontos, inclusive trocando de opinião, quando necessário, de ideia. É muito comum, é fácil, na verdade, é simples. A gente ter uma ideia, se manter nessa ideia para sempre, e às vezes, por orgulho, não trocar de ideia. Às vezes, por vergonha mesmo de defender uma ideia, a pessoa te apresenta argumentos e fala assim, não, nada a ver. Eu tenho vergonha de falar assim, nossa, você tá certo. E agora eu vi com outros olhos. Acho que essa é a qualidade mais bonita que alguém pode ter. Antes da gente entrar no nosso bloco final, tem uma pergunta que te mandaram lá no Instagram, que é a lari.design. Como melhorar nas reuniões com os clientes, para a gente poder fechar o bloco de perguntas. As reunião com o cliente é um assunto à parte. O normal dos designers é, primeiro, evitar a reunião. Porque tem muito designer que simplesmente é, meu Deus, não quero, ai, que perda de tempo, ai, o que eu vou falar? Mas a reunião é realmente um divisor de águas. Na pandemia, que todo mundo ficou fechado, eu tive que fazer essas reuniões e virei uma pessoa de reunião. Mas o maior erro, e eu vou colocar nessas palavras que eu quase nunca uso, erro, é a pessoa entrar numa reunião e falar assim, deixa eu te falar como é que funciona o meu processo. Então, a gente vai fazer um briefing, depois tem a criação, depois eu te entrego o trabalho, sabe? E tentar contar esse processinho e pronto. Porque todo mundo faz isso. A gente tem que pensar como cliente, tem que falar a língua do cliente. Então, eu sempre gosto de estar nas reuniões conversando sobre o cliente e o negócio dele. Então, nossa, como é que você decidiu abrir esse seu empreendimento? O que isso significa para você? Da onde que veio esse nome? Por que você criou isso? Quais foram suas experiências? Que tipo de feedback você recebe dos seus clientes, positivos e negativos, que mais te impactaram? Ou então, o que você já tentou fazer pelo seu negócio que não deu tanto certo? O que você já fez que você gostou muito? Experiências no geral, eu gosto bastante de perguntar sobre meus clientes de uma forma mais pessoal, sabe? Por exemplo, qual foi uma das experiências que mais te impactaram na sua vida? E isso não só funciona como uma forma de trazer mais afinidade pra mim, mas também como quebra-gelo. Então a pessoa começa meio assim, oi, porque somos dois desconhecidos. E depois a pessoa tá falando da viagem que ela fez pra tal lugar e como isso impactou a vida dela pra sempre, e a pessoa que ela conheceu. Então é muito divertido. Às vezes eu gosto de mostrar também, coisas aleatórias que já me fizeram fechar cliente. O prédio que a gente mora é numa esquina e ele é cercado por mata de preservação ambiental. Uma vez, a cliente estava falando que ela gosta de mato, eu virei a câmera e falei assim, nossa, olha aqui é tudo mato também, eu moro no mato. Nossa, que vibe boa, acho que eu tenho que fechar com você. Tá bom, então, né? Então são coisinhas assim, que é impossível de surgir em uma reunião em que você fala só sobre processo de design. Tem que ter essa parte mais pessoal do cliente. Bom, este é o nosso bloco final. A gente começa ele com você indicando um hábito que você acredita que é poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Um momento de pausa, principalmente. Não, acho que eu vou definir esse, momento de pausa. Ainda mais se a gente está tentando seguir como freela, tentar essa carreira e pensar só no profissional, tem que ter um momento de pausa que seja longe desse profissional. E longe do celular também, do computador, sabe? Não é meu momento de pausa, eu vou ficar rodando o feed do Instagram. Hoje eu estava pensando muito sobre isso, na verdade, as redes sociais. Qual foi a última vez que eu me diverti de verdade numa rede social? Porque tem vezes no meu tempo ocioso que eu abro os rios e fico lá, assim, sabe? Às vezes eu tô dormindo, fechando o olho, tô lá rodando. Então, assim, é um hábito que eu considero muito ruim de ainda ser presente na vida das pessoas. Então, ter esse tempo
que pode ser pra qualquer coisa, menos pro Instagram, né? O Instagram ou redes sociais, menos pra redes sociais e pra trabalho no geral. Então, acho que até as atividades criativas surgiram por conta disso. Deixa eu tirar um tempo pra mim. E pra você, assim, literalmente, sozinho, sabe? Não precisa incluir outras pessoas, apenas um tempinho seu. Tem que descansar um pouquinho também, né? Nossa, descansar, fazer outra coisa. Pensar em outra coisa, principalmente. Nossa, é sempre bom, né? Você sair daquilo que você faz direto. Tira um pouco o zoom. Segundo ponto, esse você tem que escolher um. Você vai indicar pra gente um desses, tá? Ou um filme, ou uma série, ou um livro, ou uma música. Eu acho que eu fico com a série Ruptura. Já viu? Eu escutei falar muito bem dessa série. É muito boa. Tem 2 temporadas só, são acho que 10 episódios cada, mas é um mistério, é uma tensão, é uma proposta diferente que eu acho muito legal. E às vezes a gente pensa no Black Mirror, que vê algumas coisas tecnológicas e fala assim, imagina se a gente vai chegar nisso um dia. E chegamos. Às vezes o Ruptura, que é literalmente fazer a ruptura do cérebro para você ter uma personalidade na sua vida, tipo eu aqui, e quando eu começo a trabalhar é outra pessoa, que sou eu também, mas o meu cérebro é diferente, né? E às vezes eu fico pensando, será que chegaremos a esse ponto também? E a própria série aborda umas coisas diferentes de como a ruptura começa a ser usada para fora do âmbito profissional. É muito legal, muito interessante. Prende realmente. Agora fiquei bem curioso, bem legal. Pô, devia ter indicado um anime também. Você curte bastante, né? Eu curto bastante. Da hora. O nosso último ponto do bloco final. Este é o seu momento, do seu convite ao pensar. Então, este é o momento em que você vai deixar uma reflexão no ar vagando para borbulhar na cabeça de quem tá ouvindo. Meu Deus. Eu terminei um livro hoje. E eu li uma frase desse livro que ficou na minha cabeça o dia inteiro. Eu acho que esse é meu convite a pensar. Talvez ela não seja tão positiva. Mas é que, às vezes, um fogo que queima intensamente não foi feito para queimar muito tempo. E eu fiquei pensando sobre isso, tipo, nossa, o fogo que queima intensamente não foi feito para durar, né, muito tempo. O que é isso, né? No livro, era a morte de um personagem. Mas na vida, eu fico pensando sobre... É impossível, né, tirar essa parte profissional. Mas sobre a parte profissional mesmo. Às vezes a gente tem alguma ideia muito boa e vai com tudo e fala assim, ai meu Deus, porque a gente tá tão intenso naquela coisa e não pensa no futuro e aí a nossa intensidade morre, porque foi aquela chama que, sabe, em um único momento e a gente não leva pra frente porque foi um único momento de queima explosiva que depois perdemos o... Não é nem o interesse, e sim a gente acabou perdendo... Perdendo o quê? Fez sentido pra mim. Perdendo o tesão pela coisa, sabe? É isso, eu vou deixar esse... Às vezes... o já fogo fiquei que queima intensamente pensativo não aqui. dura pra sempre. Sabe o que eu lembrei? Você já viu um vídeo que tá o cara com uma torneira aberta, tipo, muito rápida, e aí ele enfia o copo pra encher, e na hora que o copo enche, ele tira e o copo tá meio baixo, assim. Você já viu? Ele faz isso várias vezes. Tipo, você coloca o copo com a torneira bem aberta, e ela transborda, e quando você tira, tá aqui. Aí ele tira a pressão da água e deixa a água caindo lentamente, e ele deixa o copo encher completamente. Perfeito. Porra, a intensidade que você coloca nesse momento que você tá nisso de, nossa, colocar pressão e tudo. Perfeito. É o famoso... A disciplina vale muito mais do que a motivação, né? Às vezes a gente tá muito... Essa é a palavra que eu precisava. Motivação. Às vezes a gente tá muito motivado com uma coisa, queimando intensamente, mas sem disciplina a gente perde a motivação e a chaminha morreu. E seria muito melhor alimentar essa chaminha um pouquinho por dia, ter essa disciplina de seguir com o projeto até o final. Bom, é isso. Mel, te agradeço você tirar esse tempo para vir trocar uma ideia, de você ter aceitado o convite. Vou deixar um momento para você deixar suas considerações finais e as suas redes sociais para o pessoal te conhecer. Pô, minhas redes sociais são Mel Blaut, em todas Blaut, B-L-A-U-T-H, Mel de mel mesmo. Então tem o YouTube, Instagram e o Behance. Enfim, são essas as redes sociais que eu uso. Muito obrigada pelo convite novamente. Gostei muito da nossa conversa. Um ambiente muito gostoso, uma conversa muito leve e fluida. E obrigada. Imagina, eu que agradeço.
Agradeço também o pessoal de casa. Se vocês quiserem saber quem são os próximos convidados, essa é a nossa 8ª temporada, pessoal. Muito obrigado. Já temos 2 pessoas aí confirmadas. Se você quiser saber, só tem um jeito de você saber. Olhando lá no nosso Instagram, @conviteaopensar, onde as portas e janelas estão abertas sempre para você mandar indicações. Tipo, tem uma pessoa que acho super legal, que eu acho que seria legal de ir. E é isso. Eu tinha algo para dizer, não tenho mais. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Valeu!